Mateus 13, 47. Até os 52, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 13, 47 ao 52. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Você costuma repetir as palavras, repetir frases para as pessoas que estão à sua volta? Existem pessoas que costumam repetir muitas coisas, né? Mas geralmente, quando alguém repete as palavras, frases, tem um objetivo. Eu não estou falando tanto aqui das esposas em relação aos maridos. Não é esse o meu objetivo, né? Mas existe algo em que, na troca de informações, nós costumamos repetir as nossas palavras para as pessoas. Eu já te falei, você fala de novo, e você fala de novo. E vai falando, e você sente a necessidade de repetir aquilo. E aí nós percebemos que quando normalmente nós repetimos um recado ou uma mensagem para alguém, é para que essa pessoa faça o quê? Para que ela grave. Para que ela guarde aquilo que você falou. Olha, eu vou falar de novo para você guardar isso que eu estou dizendo. É assim e assim. E aí então você repete, para que aquilo fique gravado. Algumas mensagens em refrão, coros de músicas, de louvores. O refrão ele se repete, para que fique gravado na mente aquela mensagem, para que não saia mais da nossa mente, no nosso coração. Um outro motivo pelo qual nós repetimos, não apenas para que as pessoas guardem aquilo que nós estamos falando, mas porque nós consideramos a relevância e a importância daquilo que nós estamos falando. Você não repetiria algo se você não considerasse importante o que você está falando, o que você fala. Mas se você repete, é porque você considera que se trata de algo extremamente importante. Jesus ele começa a pregar o Evangelho, e aí ele diz, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, anunciem o reino de Deus. E ele termina o seu ministério na terra, antes de ir para o céu, chamando os discípulos, dizendo, preguem o Evangelho. Continuem essa mensagem. Façam discípulos. E aí a história conta que Jesus estava andando na beira do Mar da Galileia. Mar da Galileia é um lago, mas ele é muito grande. Ou Lago de Genezaré, como também é conhecido. E Jesus andando ali, e ele passa e encontra Pedro e André, e ele diz, venham, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu penso que os discípulos não tinham noção do que seria ser pescador de homens. Eles sabiam que era pescar peixe. Aí alguém usou a imaginação, olha, será que tem gente afogada lá no lago, e aí eu vou ter que lançar a rede e tirar os corpos lá de dentro? Eles não tinham noção do que seria pescar homens, pescar gente, pescar ser humano. Aí passa mais à frente, tá? Pedro e André com ele, passa mais à frente, vê Tiago e João, venham, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eles largam tudo e vão.
E eles vão seguindo a Jesus. E eles percebem que na caminhada de Jesus, Jesus parava, dava atenção com um, conversava, né? E ele não jogava a conversa fora. Cada momento dele, ele expressava algo e ele trazia um ensino. E as suas palavras penetravam o coração, penetravam a alma e transformavam a vida daquelas pessoas. E eles começaram a perceber, ser pescador de homens, é ir até eles e compartilhar essa mensagem de salvação, do reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Mateus, ele ensina isso. E ele menciona, já nas primeiras páginas do Evangelho, que João Batista pregava essa mensagem. Depois aparece Jesus, após o seu batismo, pregando essa mensagem: arrependei-vos porque é chegado a vós, ou porque está próximo, o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus continua o seu ministério e de repente ele está ensinando aos seus discípulos as características e a natureza do reino de Deus, ou o reino dos céus. Em todas as parábolas, Jesus está dizendo: olha, existe um campo, existe um semeador, existe uma semente, existe fruto bom e fruto ruim. Jesus está preparando os discípulos para essa realidade do reino. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola da pérola do tesouro de grande valor, a parábola da rede, a parábola das coisas novas e coisas velhas. Jesus aqui está ensinando essa parábola. E aí quando você olha para a parábola da rede, você encontra, principalmente quando você lê que é lançado ao mar e aí recolhe peixe de toda espécie, verso 47, depois escolhe-se os peixes bons para serem guardados e os peixes ruins são lançados de volta no mar, são jogados fora. E aí Jesus diz: assim será na consumação do século. Não é a primeira vez que Jesus havia dito isso. Não é a primeira vez que Jesus havia falado sobre a consumação do século. Na parábola do trigo e do joio, na explicação dela, no verso de número 40, ele havia dito isso: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. E nessa parábola, os mesmos elementos se apresentam de forma diferente. Na parábola do trigo e do joio, era um campo, tinha uma semente boa, que eram os filhos do reino, uma semente ruim, que eram os filhos do maligno. Aqui o campo dá lugar ao mar, e os filhos e a semente dá lugar à rede, que é o Evangelho, que é proclamado no mundo inteiro e que recebe pessoas de todos os tipos, aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. E aqueles que não são de Deus, que são os peixes ruins na parábola, são lançados para longe, são separados. E aí Jesus está ensinando sobre o juízo. Na verdade, Jesus está repetindo o mesmo ensinamento da parábola do trigo e do joio. Por que ele repetiu esse ensinamento? Eu penso porque era algo que nós precisávamos guardar. Eu penso que é porque era algo de extrema importância para a nossa vida. Algumas vezes as pessoas falam assim: pastor, você já repetiu um sermão? Eu já repeti um sermão. Já repeti, um só não, né? Vários. Mas eu penso que sempre tem uma nuance ou outra e Deus sempre acaba trazendo algo novo, né, na mensagem, embora não seja um hábito meu. Mas Jesus também repetiu. Eu não estou querendo justificar aqueles pregadores que vivem repetindo o sermão como preguiça, né, de preparar sermão. Mas Jesus repetiu o mesmo ensinamento da parábola do trigo e do joio. O objetivo, a consumação do século. Mas nesse contexto próximo aqui, nessa parábola, em que ele menciona a rede lançada ao mar e recolhe peixes de toda espécie, e logo depois ele fala que o escriba no reino dos céus é alguém que tira do seu depósito, do seu tesouro, coisas novas, coisas velhas e coisas novas. E aí então nós entendemos que ele está falando sobre essa mensagem do reino de Deus,
que precisa ser transmitida. A rede lançada é o Evangelho lançado, é a palavra de Deus lançada, é a mensagem que me deu provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor seu Deus. Então Ele nos dá essa mensagem, e essa mensagem, ela é proclamada. Então essas duas últimas parábolas de todo esse contexto de Mateus 13, onde Jesus está tratando sobre as parábolas do reino, e Ele está falando sobre essa mensagem do Evangelho, que é a rede lançada. A mensagem do Evangelho deve ser proclamada para o mundo inteiro. Olha o verso 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar. Nós precisamos lançar o Evangelho no mundo. Nós precisamos proclamar o Evangelho no mundo inteiro, e na verdade esse foi o objetivo e a missão que Jesus deixou aos discípulos. Em Atos capítulo 1, verso de número 8, Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins do mundo. Ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Marcos expressa assim no capítulo de número 16, verso de número 15. Jesus em Mateus, pregando um sermão também em Mateus capítulo de número 24, ao falar sobre os sinais que antecederiam a volta dele, ele diz: e será pregado o Evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Existem algumas pessoas que acham que o Evangelho vai ser pregado para todas as pessoas. Não, o Evangelho vai ser pregado para ser testemunhado em todas as etnias, em todas as raças. Há uma ideia também de línguas. E aí nós encontramos aqui Jesus ensinando essa parábola. Queridos, o Evangelho ele não pode ficar guardado na nossa mente, no nosso coração. Ele precisa ser proclamado. Algumas pessoas usam algumas frases de efeito. Aquilo que você é troveja tão alto a ponto de eu não conseguir ouvir o que você diz. Para falar que o testemunho fala mais alto do que a nossa pregação. É uma verdade. Mas a fé, ela só vem quando o Evangelho é compartilhado. Então você precisa abrir a boca e compartilhar que Jesus morreu para salvar o pecador. É quando você fala que o Espírito Santo de Deus age. É quando você anuncia essa mensagem, quando você proclama essa mensagem. Às vezes nós queremos escolher a mensagem, escolher o alvo da mensagem. Então você pensa assim, dá para falar de Jesus para aquela pessoa não. Não dá para compartilhar o Evangelho com tal pessoa, não. Na verdade, nem sei se Jesus quer ele como filho. Porque nem sei se Jesus dá jeito. Às vezes nós julgamos e queremos imaginar assim, ou tratar dessa maneira. Não, esse eu compartilho o Evangelho. Com aquele eu não compartilho o Evangelho. E aqui a rede foi lançada ao mar. E o mar é símbolo, nesse contexto dessas parábolas, o mar substitui o campo, o mar é o mundo. O mar é um mundo onde existem pessoas de todas as espécies, peixes de todas as espécies, pessoas de todos os tipos. Gente que agrada a gente que não agrada a gente. Mas até mesmo para aqueles que não me agradam, Deus me chamou para anunciar o Evangelho para eles. Porque no final das contas não sou eu que vou fazer essa separação de escolher os peixes bons e colocar dentro de um cesto e lançar os peixes ruins fora. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber se realmente nós temos anunciado essa mensagem do Evangelho. Ela deve ser proclamada ao mundo inteiro. As pessoas à nossa volta devem conhecer o Evangelho através da nossa vida. E você falando. Tem gente que está santo, né, e muito consagrado a Deus, fala, não, eu prefiro nem falar. Eu prefiro testemunhar. Aí a pessoa fala assim, passa um ar de uma pessoa consagrada, né, que jejua, que ora, mas é desculpa.
A igreja em Atos, capítulo de número 4, ela orava e ela clamava, ela pedia: Senhor, dá-nos coragem, dá-nos intrepidez para a gente abrir a boca e falar da Tua palavra. E quando a igreja proclama a palavra, vidas são transformadas. Você observa isso no finalzinho do capítulo 4 de Atos, no verso 30 a 31, e logo no início do capítulo 5, você encontra ali a expressão dizendo que a igreja crescia. Por que a igreja crescia? Porque o evangelho era proclamado a todas as pessoas, e quem faz a obra era o Espírito Santo de Deus. É claro que muitos são chamados, poucos os escolhidos. A mensagem do evangelho é proclamada, e ela vai ser proclamada não apenas para salvação. Existem pessoas que não vão crer no evangelho, e você não tem que ficar frustrado por causa de: eu preguei para um, peguei para outro, e ninguém aceitou Jesus, ninguém creu nessa mensagem. Vou parar, não adianta, tem alguma coisa de errado. Você não deve ser desmotivado quando anuncia o evangelho e as pessoas não compreendem, porque essa compreensão não vem de você, da sua eloquência, da sua capacidade. A compreensão vem quando o Espírito Santo de Deus ilumina a mente, ilumina o coração. E aí ele faz de tal maneira que aquilo que era obscuro, agora se torna tão claro, que a pessoa não tem dúvida dessa mensagem do Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser proclamada a todos. Essa mensagem do Evangelho, ela pode salvar, mas também condenar quando as pessoas não creem nele. Essa mensagem, ela recolhe peixes de toda a espécie. Observa a parte final do verso 47, recolhe peixes de toda a espécie. Sabe o que isso significa? Que não tem em cima do muro, quando se trata da mensagem do Evangelho. O recolher peixes é que a mensagem de Deus envolve a vida humana de tal maneira que ou você vai ser um peixe bom, ou você vai ser um peixe ruim. Não tem meio termo. Recolhe todo mundo. Não tem como ficar de fora, até mesmo aqueles que não creem. Eles vão ser apanhados. Nós ouvimos aqui através do coral, nos apontando lá para Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 11, quando diz que todo joelho se dobrará e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E ali não é para dizer que creem nele, é para constatar que ele é o Senhor. Não tem a ver com salvação. E aí então o seu evangelho precisa ser anunciado. Em segundo lugar, a mensagem do evangelho, ela deve ser proclamada até o juízo final. Irmãos, vai entrar pastor, sair pastor, entrar presbítero, sair presbítero. A igreja vai crescer em nome de Jesus. E vocês vão continuar ouvindo desse púlpito aqui. A mensagem do evangelho deve ser proclamada. Não tem modernidade nesse aspecto. Não tem coisa nova. E a gente já ouviu algumas pessoas dizem: pastor, estou procurando algo novo, sabe? Estou procurando algo novo, procurando alguma coisa que me preencha, procurando alguma coisa que faça diferença na minha vida. Se a mensagem do evangelho, que diz que Jesus morreu para te salvar e que te enviou como discípulo dele para fazer outro discípulo nesse mundo, se isso não mudar a sua história, nada mais vai mudar. Essa é a mensagem que você já ouviu, que o apóstolo João diz: meus filhinhos, a mensagem que nós ouvimos desde o princípio, ela é a mesma. Que vos ameis uns aos outros. E a gente faz isso se importando com as pessoas, pregando o evangelho. Então no verso 48 até o verso de número 50, essa rede foi lançada ao mar, e ela vai recolher peixes de toda a espécie. Observa a parte inicial do verso 48, esse advérbio de tempo. E quando já está cheio. Só quando estiver cheia.
Nós anunciamos a mensagem do Evangelho até quando todo o povo de Deus for alcançado, até quando se completarem o número dos nossos conservos, ou seja, daqueles que servem a Jesus junto conosco, que são filhos de Deus, mas que ainda permanecem na incredulidade, porque não ouviram a voz da salvação. Até que se complete esse número, até que o Evangelho seja pregado a todas as etnias. Então, quando estiver cheia, os pescadores arrastam a rede para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. O que Jesus está dizendo é a mesma coisa que ele menciona no verso 40 e o verso 41 da parábola, explicando a parábola do trigo e do joio. A mensagem do Evangelho precisa ser anunciada até o juízo final, até o último dia, quando Jesus descer dos céus, e aí os seus anjos irão separar o trigo do joio, os peixes bons dos peixes ruins. Jesus aponta aqui para uma realidade, Mateus registra a realidade daquilo que Jesus ensina no capítulo de número 25, verso de número 31, que um dia vai haver um trono, e Jesus vai se colocar nesse trono, e de um lado estará o povo dele, do outro lado aquele que não é povo, e ele vai falar: venham benditos do meu Pai, para o povo dele. Entre no reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E vai dizer para aqueles: olha, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Deus fez o inferno, Ele não fez o inferno pensando no ser humano. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas os seres humanos que não creram nele, e que não seguiram, antes seguiram a mentira, seguiram a Satanás e a sua mentira, esses serão lançados lá também. Quantas pessoas, irmãos, que estão à nossa volta, que estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu penso que se nós tivéssemos uma dimensão, nós não conseguimos, assim como nós não conseguimos alcançar a dimensão da graça de Deus, da glória celestial, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana, no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós não conseguimos também dimensionar o grau de sofrimento que é o lago de fogo e enxofre. E se nós conseguíssemos dimensionar o grau desse sofrimento, nós não iríamos querer isso nem para os nossos inimigos, porque Jesus diz: orem pelos vossos inimigos. Amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Em outras palavras, eu devo desejar a salvação e pregar o Evangelho até para aqueles que se levantam contra mim. Porque quando Jesus estava sendo pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse a mesma coisa: Pai, não impute-lhes este pecado. Ainda assim agia com misericórdia, querendo ver a salvação daqueles que estavam apedrejando. Irmãos, não tem como dissociar a mensagem da graça da mensagem do juízo de Deus. Nos nossos dias nós ouvimos uma mensagem que apenas, na maioria das vezes, que fala do amor de Deus, que fala da graça de Deus, como se Deus fosse somente amor e não fosse justiça e juízo. Nós precisamos lembrar que nós cremos num Deus que criou o mundo, que enviou o Filho dele para salvar esse mundo, mas que um dia o Filho dele vai voltar para julgar este mundo. E todos terão que dar conta das suas atitudes, e não apenas das suas atitudes, mas daquilo que deixaram de fazer. Porque pecado não é apenas a transgressão, mas deixar de fazer o que é certo. E todos teremos que dar conta. Então a mensagem do Evangelho, ela proclama graça, mas ela proclama também juízo divino. Que não esqueçamos disso. É claro que nós não vamos pregar, não vamos ser intolerantes e pregar uma mensagem: olha, se você não crer, você vai para o inferno. Não é assim que você vai convencer ninguém, que você vai alcançar uma pessoa para o Senhor Jesus. Mostre o amor de Deus. Que o entendimento do juízo divino nos faça presto, ou seja, ágeis, rápidos em proclamar o Evangelho. Que você não deixe para amanhã: amanhã eu visito, amanhã eu ligo, amanhã eu oro por essa pessoa, amanhã eu converso com ela. Infelizmente eu já passei por essa experiência, não sei se eu já contei aqui.
Ah, tinha tal pessoa no hospital, eu precisava de uma visita, alguém pediu uma visita, e a correria do dia a dia não me permitiu visitar essa pessoa. E no dia que eu me propus a visitar, essa pessoa faleceu, antes que eu chegasse lá. E eu não sei se ela ouviu o evangelho da salvação. Quando o profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, ele fala sobre o atalaia, ele diz, olha, se você vê alguém andando no caminho errado, e você fica quieto, sabendo qual é o caminho certo, e essa pessoa peca, e cai e morre nesse pecado, você vai ser responsabilizado por essa pessoa por não ter compartilhado o evangelho com ela. Mas se essa pessoa ouve e se converte, glória a Deus por isso. Então nós temos essa responsabilidade, que o entendimento de um juízo final, de que existem peixes sim que vão ser lançados fora, mas que nós possamos trabalhar o máximo possível para que o céu seja povoado. É claro que essa obra é uma obra em conjunto com o Espírito Santo de Deus. Eu também quero mencionar aqui, como já mencionei na parábola do trigo e do joio, que os peixes bons têm que suportar o convívio com os peixes ruins enquanto estão na rede, enquanto estão no mar. Somente quando a rede for trazida para fora é que haverá essa separação. Então entenda, irmão e irmã, que você está numa igreja visível, não é a igreja invisível. É claro que existe uma igreja invisível dentro da igreja visível. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a igreja visível é formada, a igreja instituição, que nós temos aqui, é formada por peixes bons e peixes ruins, por trigo e por joio. É formada por pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas. E você que é salvo, você que serve a Deus, tem que suportar. É claro que você não vai ficar pensando assim, essa separação não é você que faz. Você não vai ficar pensando, ei, fulano está assim, ó, esse aí é peixe ruim. Ó, esse aí é joio. Não é, ainda bem que Jesus falou mesmo que ia haver o joio no meio do trigo. Senhor, obrigado porque eu sou trigo, mas me ajuda a suportar o joio. Mas você pode até fazer essa oração, mas você não pode apontar para o irmão e achar que ele é joio. Não esqueça. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres. Apartai-vos, pois, de mim, malditos que praticam a iniquidade. Muitos que acham que estarão lá, não estarão lá. Então o juízo não é nosso, irmãos. Juízo com respeito à salvação. Nós devemos julgar sim, situações, atitudes, frutos, e andar no caminho reto. Mas nós não devemos colocar ou tirar as pessoas do céu. Esse trabalho é do Senhor. Então que nós preguemos o Evangelho a todas as pessoas sem distinção. Então o Evangelho deve ser proclamado no mundo inteiro. O Evangelho deve ser proclamado até o juízo final. Enquanto Jesus não volta, enquanto não há essa separação, você tem que proclamar o Evangelho e essa é a sua missão. E em terceiro e último lugar, o Evangelho deve ser proclamado com a contextualização. A mensagem do reino de Deus deve ser proclamada com contextualização para o seu tempo. E aí é onde eu entro na última parábola, aqui nessas parábolas do reino, que é o escriba versado no reino dos céus. Os judeus, eles tinham um escriba. O escriba era alguém que conhecia toda a lei, os profetas, e ele interpretava a palavra do Senhor e dava essa interpretação. E na maioria das vezes a interpretação que esses escribas judeus davam do Antigo Testamento era pautada mais na tradição judaica do que no próprio ensinamento bíblico. E aí era uma mensagem ultrapassada. Era uma mensagem que ficava apenas no passado e não alcançava o coração das pessoas, porque anunciava apenas tradicionalismo. Jesus está dizendo que um mestre da lei no reino dos céus,
Ou seja, alguém, como Paulo escreve a Timóteo, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E ele diz, o escriba no reino dos céus, versado, ou seja, alguém que aprendeu, alguém que estudou a palavra, e alguém que vai aplicar essa palavra, vai ensinar essa palavra, é como um pai de família, ou seja, como alguém responsável, que tem pessoas sob o seu cuidado. Irmãos, nós que conhecemos a mensagem do Evangelho, nós temos um grande compromisso, uma grande responsabilidade, porque aquilo que você fala é extremamente importante. Se você ensina isso aqui errado, é muito perigoso. Então que você estude a palavra, que você se dedique na palavra, e você consiga responder e corresponder aos anseios do coração do seu próximo, mas com a palavra de Deus contextualizada para ele. Então ele vai tirar, o escriba, ele vai tirar coisas do seu depósito, aqui é tesouro. Quando Paulo escreve uma de suas cartas, ele diz que Deus colocou o tesouro dele em vaso de barro, e o tesouro é a mensagem do Evangelho que está em nós, vaso de barro. E essa mensagem que está em nós, nós precisamos compartilhar, que tiramos do nosso tesouro coisas novas e coisas velhas, ou seja, nós recebemos os oráculos de Deus do judaísmo. Mas agora é a doutrina dos apóstolos que explica todo o ensinamento do Antigo Testamento. É a doutrina dos apóstolos, aquilo que a igreja perseverava em Atos 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. É como os apóstolos enxergavam o Antigo Testamento, interpretaram o Antigo Testamento, e eles contextualizaram aquela mensagem antiga para os seus contemporâneos. E é isso que nós precisamos fazer. Antes de você condenar alguém, e você não deve fazer isso porque não é seu papel, você tem que contextualizar essa mensagem que está aqui. Não é mudar, não é alterar, não é tornar essa mensagem palatável, agradável aos ouvidos das pessoas, mas é você fazer com que essa mensagem seja compreendida pelas pessoas que te cercam. Irmão, tem muita gente que não sabe nada. Às vezes você olha para você e fala assim, eu sei tão pouco, pastor. Eu não sei falar, não sei evangelizar, sei pregar. Mas se você sabe que Jesus morreu na cruz para te salvar, você sabe que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, quanta coisa você sabe a respeito de Deus. Mas tem gente que não tem nada, sabe o que é nada? Para quem está com sede, até mesmo uma gota resolve. Então que você compartilhe, contextualize a mensagem do Evangelho para as pessoas do seu tempo. Não tenha a resposta simplesmente não e sim. É assim porque está na Bíblia. É assim porque Deus diz não. Explique. Se você não sabe, não é vergonha dizer, eu não sei, eu vou estudar para te responder depois, mas torne essa mensagem do Evangelho uma mensagem que possa ser compreendida, porque as pessoas não vão seguir a Jesus sem compreensão. O Evangelho não é emocionalismo. Muitas vezes nós ouvimos igrejas crescendo porque fazem aquele culto e cantam aqueles louvores que trabalham na emoção, o cabelo do braço arrepia, aí acha que foi conversão, mas não houve compreensão. Não houve entendimento do Evangelho, não houve entendimento de que Deus se fez homem, que assumiu o nosso lugar na cruz e ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida eterna. E a gente precisa tornar isso comunicável para as outras pessoas que não têm. Então Jesus perguntou, vocês compreendem todas essas coisas? Eles disseram sim. Aí eu te pergunto, você compreende o que você está fazendo aqui? Você compreende o que é ser discípulo de Jesus? Você compreende que não se trata de um projeto seu, mas de um projeto divino? Você compreende que você não está aqui para que as coisas aconteçam e satisfaçam a sua vontade, mas você está aqui para cumprir o seu propósito diante de Deus? Você entende que você não está aqui para me agradar as pessoas, mas ao Senhor? Essa é a mensagem do Evangelho, que deve ser contextualizada. Os discípulos disseram sim, nós compreendemos. Claro, Jesus explicou
de todas essas parábolas, explicou boa parte delas para eles de forma específica. Que nós possamos examinar as Escrituras, entender que nelas nós temos a vida eterna, e elas falam, toda ela fala a respeito de Jesus, como diz João 5, verso 39 e verso 40. Esse é o verdadeiro tesouro que nós devemos tirar do nosso coração, do nosso depósito, e compartilhar com as pessoas. Quero encerrar lembrando que essa mensagem os profetas anunciaram. João Batista anunciou. Jesus anunciou. Os apóstolos anunciaram. Os pais apostólicos ou pais da igreja são os discípulos dos apóstolos, não são pais, não são progenitores dos apóstolos, são os discípulos dos apóstolos. Eles pregaram essa mensagem. A igreja tem permanecido nesse mundo porque uma mensagem tem sido anunciada. A igreja presbiteriana de Conselheiro continuaria? Ainda há aqueles que pregam a mensagem? Essa igreja fecharia se dependesse de você para anunciar a mensagem do Evangelho? Pense nisso, porque se eu e você estamos aqui, foi porque alguém entendeu que essa mensagem precisava alcançar todos. Foi porque alguém entendeu que não podia parar de pregar essa mensagem até Jesus voltar. E foi porque alguém entendeu que precisava me explicar essa palavra. E enquanto eu não entendi, ela não desistiu de mim. Faça isso também, porque Jesus não desistiu de nós. Ele perguntava, vocês entenderam? Não. Vou explicar para vocês. Entenderam? Não. Vou explicar para vocês. Que paciência de Deus conosco, em sempre nos ensinar. Ele nos ensina, a gente fala, entendi. E a gente vai e faz errado. Como ensinando, quando aprendendo na escola, o professor fala, você entendeu? Eu entendi. Aí você vai fazer a atividade, você faz errado. Você não falou que entendeu? Mas não consegui fazer a atividade. Que nós contemos com a graça do Senhor, mas que nós lembremos que essa graça precisa ser compartilhada.